Olha só, pessoal, um dia antes da reunião do pessoal do Copom para definir a taxa de juros básica no Brasil, que provavelmente já vai estar definida, a reunião já vai ter terminado quando eu lançar este vídeo, mas um dia antes disso, no dia 20 de março, que é quando estou gravando aqui este vídeo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atualmente presidido pelo senhor Aloysio Mercadante, olha só que coisa, fez um congresso, fez uma conferência com vários nomes aí da política econômica intervencionista, dentre eles o senhor Stiglitz, que não é o Hugo Stiglitz lá do filme Bastardos Inglórios, não, é o senhor Joseph Stiglitz, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2001, e ele disse o seguinte, que a taxa de juros atual no Brasil, o atual patamar da taxa básica de juros aqui no país, a taxa Selic, é chocante e mataria qualquer economia. Olha só que coisa, e olha só que conveniência esse sujeito vir falar aqui no Brasil a respeito da taxa de juros, de como ela está alta, logo às vésperas da reunião do Copom, né? Vamos dar uma olhada então nessa notícia aqui, ver também o que outras pessoas falaram nesse encontro, nesse evento aí, nessa conferência. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário neste vídeo. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, quem é o senhor Joseph Stiglitz, né? Ele, conforme eu falei, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2001. Você sabe que o Prêmio Nobel de Economia não faz parte dos prêmios Nobel como nós o conhecemos, é apenas uma referência a esse prêmio, não foi concebido originalmente pelo Alfred Nobel. Então, no passado, o Prêmio Nobel de Economia já laureou pessoas como Friedrich Hayek, mas esses tempos já se foram, não estamos mais nessa época. Agora o Prêmio Nobel de Economia costuma premiar pessoas que defendem uma interferência forte do Estado na economia, como é o caso desse indivíduo aqui, desse Joseph Stiglitz, que inclusive já teve participação no Banco Mundial. Não tenho certeza se ele foi presidente do banco ou não, mas ele está vinculado de alguma forma a essa instituição aí globalista econômica, né? Então ele tem esse posicionamento de defesa da intervenção estatal na economia. A teoria dele, que o levou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 2001, fala justamente de uma oposição às ideias de Adam Smith, a coisa do liberalismo clássico, da mão invisível do mercado. Então ele é contrário a essas ideias. Isso nos dá muito bem uma perspectiva de quem é esse sujeito aí, de quem é esse tal Stiglitz, que é professor da Universidade de Colômbia, inclusive, né? Então estamos muito bem de professores da área de economia em qualquer parte do mundo. Incrível isso aí. Pois bem, então ele participou dessa conferência, que tem o nome de Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, foi feita pelo BNDES aqui no Brasil, conforme eu falei, um dia antes da reunião do Copom, que vai definir a taxa Selic, se ela vai continuar no atual índice ou se ela vai ter alguma alteração para cima ou para baixo. E aí, citando o que o Stiglitz falou, a taxa de juros de vocês, de fato, é chocante, essa palavra que ele usou. Uma taxa de 13,7% ou 8% real, isso aí descontado da inflação, que é o que ele quer dizer, é o tipo de taxa de juros que vai matar qualquer economia. E ele prossegue dizendo que é impressionante que o Brasil tenha sobrevivido a isso, que seria uma pena de morte. Seria interessante ele explicar então por que o Brasil está sobrevivendo a essa taxa de juros. Ou será que o Brasil está se mantendo estável do ponto de vista econômico justamente por causa dessa taxa de juros, né? Então seria interessante que ele explicasse isso aí. A explicação meia boca que ele dá aqui é o fato de o Brasil ter bancos estatais que fazem empréstimos aí, às vezes até a juros menores do que a taxa Selic, como acontece com o próprio BNDES. E claro que ele iria dar esse tipo de explicação estatista aí, o que garante que o país continue vivo do ponto de vista econômico, o Estado interferindo na economia. Olha só que coisa, né? E ele diz que o Brasil sofre historicamente com altas taxas de juros, se comparado com outros países, e isso aí impõe ao país uma desvantagem competitiva a ser superada com empreendedorismo e inovação. Qual o problema disso aqui, né? Isso é o normal. Todos os problemas devem ser superados dessa forma, não seria diferente no âmbito nacional. E ele prossegue dizendo, mas talvez a pergunta que vocês deviam ter feito é, onde estaríamos se tivéssemos uma política monetária mais razoável? Diria que vocês estariam em um crescimento econômico muito maior. Onde que esse sujeito estava durante os governos Dilma, em que houve uma forçada manutenção de taxas de juros
baixas, elas foram mantidas artificialmente em níveis baixos, a inflação subiu de forma descontrolada e o Brasil aí foi arruinado do ponto de vista econômico. Mais uma década perdida nós tivemos aqui, mais uma, né, na história econômica brasileira, temos várias dessas aí. E foi a década aí de 2010, foi uma década perdida em função de todas essas besteiras econômicas que o PT realizou, besteiras que foram iniciadas no governo Lula e que vieram a explodir no governo da Dilma, que também não fez nada para evitar a tragédia. Onde esse senhor economista, esse senhor vencedor do Prêmio Nobel de Economia, estava quando essas coisas aconteceram, para ele falar assim dessa forma, especular aí, hipotetizar a ideia de que talvez o Brasil estivesse melhor se tivesse uma taxa de juros artificialmente baixa. Pois bem, só esse camarada aqui, esse globalista que falou na conferência aí do BNDES, não, o próprio presidente do BNDES, dentre outras pessoas, também fez o seu discurso reforçando essa ideia de participação ou intromissão do Estado na economia através de bancos públicos, a mesma receita do fracasso lá atrás dos governos petistas, o mesmo erro que eles cometeram, que me faz novamente me perguntar o que os economistas estavam pensando, o que eles tinham na cabeça quando apoiaram Lula, achando que seria qualquer coisa diferente do que ele sempre foi. Estamos vendo apenas mais do mesmo. Não entendo esse arrependimento do mercado financeiro, não entendo esses economistas estarem decepcionados, se dizendo frustrados com o governo Lula, sendo que ele está fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer e o que ele sempre fez ao longo dos anos em seus governos, né? Então, Aloysio Mercadante está apenas dizendo o que todos nós já sabíamos, o que o governo Lula faria, não é? E aí, a intenção dele, supostamente, é fornecer linhas de crédito que possam fomentar empresas com capacidade para competir de igual para igual com Estados Unidos e Europeia. Não, senhor Aloysio Mercadante, não é isso que vai fazer o país ser competitivo, e sim liberdade econômica, fim de regulações, fim de restrições, corte de impostos. Não é você ficar dando crédito subsidiado para empresas, tornando essas empresas zumbis que dependem de juros baixos para ser viáveis, para ser competitivas. Você tem que tirar as amarras estatais que impedem o desenvolvimento econômico e não ficar dando muletas para resolver o problema, muletas essas que terão que ser retiradas em algum momento. Quando a inflação disparar, eles vão ter que voltar com a taxa de juros para cima caso eles mudem isso aí. Então não adianta nada você conceder crédito subsidiado para as empresas serem competitivas, se no longo prazo esse crédito não vai se sustentar e as empresas então vão ter que lidar com taxa de juros altas e vão acabar vendo que o seu negócio, no geral, é inviável. Não é esse o caminho para o desenvolvimento econômico, mas o que esperar de um cara que lá no passado, na época do Sarney, defendeu o controle de preços, um sujeito que não conhece absolutamente nada de economia. Mas só o Mercadante que falou aqui do Brasil? Não, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também fez questão de se juntar ao coro dos juros baixos aí, dizendo que taxa de juros atual não justifica e que inflação não pode voltar. Tá, meu amigo? Como que você vai ficar mantendo as duas coisas então, redução de taxa de juros e inflação baixa? Me diga aí qual é a fórmula mágica que você propõe. E aí ele diz que não há nada que justifique 8% de juro real acima da inflação quando não há demanda explodindo. Como é que ele sabe disso aqui, hein? Como que o governo é capaz de mensurar a demanda, né? Tire a taxa de juros para você ver se a demanda não vai explodir de fato. E de outro lado, quando o mundo inteiro está praticamente com juro negativo, até quando o mundo inteiro vai ficar com juros negativos? Me diga aí. A previsão é que as taxas de juros comecem a aumentar. E não adianta nada o Brasil aí ter uma taxa de juros de 8%, de 10%, se os Estados Unidos tiverem uma taxa de juros de 4%. Ninguém vai botar o dinheiro aqui no Brasil, isso vai espantar os investimentos estrangeiros. Curiosamente, ele diz que a inflação não pode voltar e que ela prejudica os mais pobres, ou melhor, como ele diz aqui, ela tira do mais pobre e põe para o mais rico, que é um fato, porque o rico tem muito mais condições de se proteger e até de lucrar com a inflação, enquanto o pobre dança nessa história, gasta o salário dele todo para comprar itens básicos para colocar dentro de casa, acaba tendo seu poder de compra sendo corroído aí
por conta da inflação. Então é que ele vai, inclusive, na contramão de um monte de especialistas aí, que disseram que a inflação não prejudica o mais pobre, né? Que bando de especialistas, eu vou te contar. E aí, por fim, ele cita também a questão da sustentabilidade, falando que o Brasil tem um potencial muito grande para isso, crédito de carbono, todas essas coisas que a gente sabe que não leva nenhum país a ser desenvolvido. A gente sabe que isso aí é pura balela globalista, conversa fiada para dar mais poder para os políticos. Eles amam fazer conferências, fazer reuniões em que eles ficam ali batendo papo a respeito disso aí, imaginando o quão mais poderosos eles poderiam ser se essas políticas ambientalistas fossem levadas adiante. Mas, no geral, tanto o que ele falou aqui, quanto o que o Mercadante falou e quanto o senhor Joseph Stiglitz falou também, basicamente se resume à questão da taxa de juros no Brasil. O governo Lula está muito preocupado com isso, porque, como eu já falei em outras oportunidades, eles dependem de juros baixos no país para fazer aquela armadilha do crédito que eles sempre fazem, né? Incentivar o endividamento de famílias, de empresas, para que a economia gire no primeiro momento, se aqueça no primeiro momento, todo mundo fica feliz nessa história logo de início aí, que é o famoso voo da galinha. Porém, logo adiante, a galinha cai de cara no chão, a economia desaba totalmente, nós temos um período de recessão, que foi o que aconteceu lá atrás, inclusive. Mas esse pessoal não sabe gerenciar a economia de outra forma. Essa é a única ferramenta que eles possuem. Esse é o único mecanismo do qual eles dispõem para gerenciar a economia do país, torcendo, cruzando os dedos para dar certo, mas já sabendo que vai dar errado, como sempre deu errado, né? Que ponto nós estamos? 3 meses atrás tínhamos Paulo Guedes aí fazendo milagre, tirando leite de pedra na economia do Brasil, com todas as instituições contra a liberdade econômica, com o STF em cima, com o Congresso Nacional colocando barreiras, com toda a mídia falando mal, conseguiu reduzir preços, conseguiu ter uma diminuição de preços no Brasil, conseguiu cortar impostos e entregar um superávit primário, que é uma coisa que o Brasil não via há 9 anos. Então, tirou leite de pedra o senhor Paulo Guedes e agora nós temos essa equipe econômica aí petista no poder, Fernando Haddad, que não entende absolutamente nada de economia, mal sabe o nome dos órgãos que compõem o ministério dele, e Aloysio Mercadante lá no BNDES também, esse monte de gente, esse monte de comunistas controlando questões econômicas, e aí eles ainda trazem gente de fora para ficar reforçando esse discurso. Lamentável, mas já esperado. O governo Lula está fazendo toda sorte de pressão para que o Copom reduza a taxa de juros. Espero que o Copom mantenha-se firme mais essa reunião aí, porque a coisa não está promissora para esse ano. Reduzir as taxas de juros agora, com certeza faria com que a inflação subisse bastante nos próximos meses. Isso prejudicaria todo mundo nessa história. Mas o que você achou da opinião do senhor Joseph Stiglitz? Não é o Hugo Stiglitz lá do Bastardos Inglórios. O que você achou da opinião dele? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.